Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico, do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, né, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, e mais precisamente sobre as mudanças advindas com a Lei 14.112 do ano de 2020. Né? O tópico que eu pretendo falar, pelo menos dentro desse bloco, diz respeito justamente ao maior interesse, né, dos credores, que é a ideia da realização de ativo. Até porque a gente sabe, né, os credores eles ficam interessados aí em receber, né? Como diria Mamonas Assassinas, money o que é good, nós não have, se nós revasse, nós não tava aqui playando. O nosso work é playar, né? Em outras palavras, é o que é de maior interesse. É uma proposta aprendiz, porque os credores eles querem money, 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 né? Então, como que a gente faz a obtenção desse dinheiro? A obtenção desse dinheiro vem justamente com a venda do patrimônio, né? A venda do patrimônio do devedor, a venda do patrimônio do falido. O que acontece? E o que é importante dizer? Dentro do bloco passado, eu ventilei para vocês que a realização, pelo menos, de ativos dentro da falência e recuperação judicial, ela ocorria, né, se perfazia aí por intermédio de 3 instrumentos. Nós falamos, né, da proposta fechada, trouxemos com vocês a ideia do leilão e ainda ventilamos a ideia do pregão. E foi isso que nós fizemos. O que acontece? A Lei 14.112, ela acrescentou algumas nuances que são bastante interessantes. A primeira delas, diga-se de passagem, é uma ideia de agilização. Lembre-se sempre que um dos princípios do procedimento falimentar é a ideia da celeridade. Então ela vai buscar essa celeridade. E como que ela busca a celeridade? O seguinte, vamos supor, né, e até já vou jogar na lousa, mas vamos supor o seguinte, que o sujeito não tenha bens, né? O sujeito, de fato, está quebradaço, né? Não tem absolutamente nada, Henrique e Juliano, nada, nada, nada. Poxa, se ele não tem nada, o que você vai fazer aqui na realização de ativos? Não tem o que ser feito. Se não tem o que ser feito, vamos trazer uma celeridade. E como que a gente traz a celeridade? Por intermédio do encerramento rápido da falência, ante ausência de bens. Olha que legal. Anteriormente, nós não tínhamos a previsão, né, desse instituto e hoje em dia nós temos esse instituto, né, aí muito bem trabalhado, muito bem pontuado. O que é importante dizer? É importante dizer o seguinte, se não existirem bens, nós temos então uma ausência, o próprio nome já diz, né? O encerramento é rápido ante a ausência de bens. O que acontece, né? Ou seja, os bens muitas vezes também não são suficientes para pagar as despesas do próprio procedimento. O administrador judicial ele vai trazer essa informação, né, imediatamente para quem? Para o juiz, né? E obviamente o juiz vai pedir para o mero palpitador, Ministério Público, fazer o que, gente? Ministério Público, aí dentro do prazo de 10 dias, né, falar assim, olha, interessados, né, credores, manifestem-se, né, obviamente, naquilo que vocês entendem que é do seu direito. Então vai abrir a oportunidade dos credores falarem, né, se é possível esse encerramento rápido, né, em virtude aí até mesmo do princípio da celeridade da falência. Então, pô, não tem nada para se pagar, não tem nada para se pagar, né? Ou seja, não tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro para pagar, né, vai ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Show de bola, sem grandes entraves. Só que temos aí um desdobramento, né? Qual é o desdobramento? O desdobramento é o seguinte, vou até mudar aqui no quadro. Gente, o que acontece? A gente vai ver, né, os credores. Os credores, eles podem optar pelo prosseguimento. Eles falam assim, olha, eu quero, enfim, se o sujeito não tem condições de pagar o procedimento falimentar, eu quero que o procedimento continue. Se eles entendem que eles querem que o procedimento continue e o sujeito ele não tem condições de arcar, obviamente que eles vão ter que custear esse procedimento. Faz sentido? Pô, faz todo o sentido, né? Então eles vão pagar a existência, né, do procedimento, que obviamente, né, vai prosseguir aí normalmente. E em caso contrário, gente, caso contrário, caso eles compreendam, caso eles entendam, né, que de fato o sujeito não tem nada para pagar, não tem muito o que ser feito, então eles podem optar aí pelo encerramento, né? E obviamente esse encerramento ocorre após a venda dos bens existentes, ou seja, se tiver bens propriamente dito, dentro do prazo aí de 30 dias, né? E para bens móveis, né? Ou seja, esse prazo é de 30 para bens móveis e para imóveis, prazo de 60 dias. Então, imóvel a gente dobra o prazo. Show de bola, sem grandes discussões, sem grandes entraves. O que mais que você quer trazer aqui, prof, né? Eu quero dando continuidade propriamente dito a esse procedimento,
falar da venda de ativos. Venda de ativos, exatamente. Notem que a venda de ativos da recuperação judicial, ela acaba sendo diferente da venda de ativos, né, da lei aí voltada mais para a falência. Na venda de ativos anteriormente, nós não tínhamos um prazo máximo para que o administrador judicial promovesse essa venda, né, óbvio, dentro dessa etapa de falimentar. E vou além, nós tínhamos inúmeras discussões falando aí de preço vil, né, e por demais não havia também a previsão para doação e devolução dos bens que não foram, enfim, vendidos ao falido. Então, anteriormente, nós tínhamos essas três ponderações, nós tínhamos essas três observações. E por que três, Pof? Porque três é mágico, porque três é holístico. Diga-se de passagem, eu trouxe essas três observações justamente aqui, né, no nosso slide. Eu falei, olha, como que era a venda de ativos antes? Ó, não há prazo máximo, né, para o administrador judicial promover a venda dos ativos. Nós tínhamos discussões com relação ao preço vil, né, e também não há previsão de doação, devolução desses bens, né, enfim, não vendidos ao falido. Isso tudo ventilado, isso tudo aí muito bem esculpido. E hoje em dia, né, vamos voltar de novo para mim. Hoje em dia, né, inclusive essa discussão com relação ao preço vil, ela caiu por terra, ela deixou de existir. Como diria Padre Quevedo, ela não existe mais. Primeiro detalhe, até mesmo com relação ao prazo, né? Por quê? Porque eu disse que anteriormente nós não tínhamos um prazo máximo para o administrador promover a venda dos ativos. Hoje em dia nós temos um prazo máximo de 180 dias. Por que um prazo máximo de 180 dias, né? Esse prazo máximo de 180 dias buscando a celeridade. Então, em outras palavras, foi inserido um prazo para que o administrador judicial proceda à venda, né, de todos os bens da massa falida. E esse prazo, obviamente, ele será contado da data da juntada, né, do auto de arrecadação, sob pena, né, enfim, que a gente pode falar, sob uma pena de destituição, ou seja, o administrador judicial vai deixar de ser administrador judicial. Isso, então, está esculpido, né, atualmente dentro da nossa lei, e eu trouxe essa informação conforme vocês podem vislumbrar aqui, né, justamente dentro do nosso quadro, justamente dentro do nosso bloco. Por demais, a alienação, gente, ela vai independer da consolidação do quadro geral de credores. E por que isso? Mais uma vez, porque o que a gente está buscando aqui é a ideia da celeridade. Se a gente quer ser rápido, poxa, não precisa então montar o quadro geral de credores, porque até de montar o quadro, a gente viu, tem um procedimento, né? Vai rápido, meu, né? Tipo, não embaça, a gente quer receber, então vamos fazer aí, vender os ativos o mais rápido possível, vamos então, na verdade, trazer a celeridade. Celeridade, um princípio, né, que já estava na lei, pelo menos, Lei 11.101, mas que com as mudanças da Lei 14.112 ganharam sim uma certa força, ganharam obviamente um gil do vigor, né? Que loucura, prof, que loucura, né? Show de bola. De qualquer maneira, temos outras ponderações. Outras ponderações, exatamente. Eu disse para vocês que havia grande discussão com relação ao preço ser um preço vil, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa discussão com relação ao preço vil. Por quê? Porque a alienação ela não está sujeita, né, mais a essa aplicação. O terceiro que impugnar a venda, né, enfim, alegando esse preço vil, ele deve fazer o quê? Ele deve apresentar oferta firme, né? Até mesmo dar uma caução, uma garantia de 10% do valor oferta. Isso suscita a objeção indevida, né? Falando assim, olha, eu acho que esse preço, ele está na verdade vil, ele é atentatório à dignidade da justiça. Então, em outras palavras, a pessoa hoje, se ela quiser impugnar, né, dá uma caução de 10%, né? Ou seja, para, de certa forma, acabar com essa eventual discussão, né? E se eventualmente for frustrada a tentativa de bens? Gente, se for frustrada a tentativa de bens. Por quê? Porque, na verdade, não houve uma proposta concreta, né, dos credores para assumi-los. Esses bens, eles podem ser considerados sem valor de mercados. E se esses bens forem considerados sem valor de mercados, podem ser muito bem, eventualmente, destinados à doação. Lembrem-se sempre que eu trouxe para vocês, pelo menos, né, agora há pouco, falando que anteriormente não havia previsão, né, de doação. E também não havia previsão para doação dos bens que acabaram não sendo vendidos. Eu trouxe essa informação para vocês, né, dentro do nosso quadro. Ó, eu coloquei aqui, ó, antes, última observação. Não há previsão de doação, não há previsão de devolução. E hoje em dia, né, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o quadro, né? Hoje em dia, gente,
eu trouxe essa ponderação. Eu falei assim, olha, aqui embaixo, ó, frustrada a tentativa de venda dos bens, não havendo a proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado, destinados à doação ou devolvidos ao falido. Então, houve, na verdade, uma mudança de roupagem aqui, né? Até mesmo devolvidos ao falido, se não houverem interessados nem mesmo para doação. Isso pode acontecer, prof? Pode, né? Pode, mas, ou seja, é muito difícil. Porque a gente sabe que de graça tem injeção na testa, né? Mas pode acontecer. E, obviamente, o nosso legislador tem que partir da premissa de todas as hipóteses existentes. Então, se a pessoa não tem, né, obviamente, aí interesse em receber aquele bem, né, enfim, que estava sendo posto à doação, devolve para o falido, né, não tem muito mais o que ser feito. Para acabar, pelo menos, esse bloco, né, até mesmo porque eu vi o tempo existente, né, já passamos aí de 10 minutos, eu quero trazer uma última informação com relação à venda de ativos, né, e essa última observação, diga-se de passagem, já tracejei aqui com vocês dentro do slide, vou colocar para que nós possamos acompanhar conjuntamente, vem no seguinte sentido, ó, por deliberação tomada nos termos do artigo 42, os credores eles podem adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, com participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros. Tudo bem? Então, em outras palavras, né, houve a inclusão dessa possibilidade da constituição de uma sociedade, até mesmo, né, constituição de um fundo de investimento. Para quê? Para, eventualmente, né, adjudicar esses bens, né, eventualmente alienados na falência. Gente, com base nisso, eu termino aí, pelo menos, a exposição relacionada, né, à realização de ativos. E no próximo bloco eu vou adentrar com vocês num assunto que eu acho extremamente legal, que diz respeito ao quadro de credores, né? O quadro de credores teve mudança? Teve, né? Então falaremos do quadro de credores e mais para frente ainda falaremos aí, né, enfim, da extinção das obrigações do falido, que também teve uma pequena mudança. Até lá, deixo desde já para todos, né, como sempre, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.